Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 36. Coisas imutáveis. Havia algo errado com Randy. Ninaeve agarrou a estalagmite nas profundezas do poço da perdição, impedindo-se de ser puxada pelos ventos para o nada à sua frente. Moiraine a chamara de essência do tenebroso, mas isso não a tornaria o poder verdadeiro? Pior ainda, se a essência dele estivesse no mundo, isso não significaria que ele havia se libertado. Fosse o que fosse, sua natureza era pura maldade, e Ninaeve foi tomada por um terror como ela jamais sentirá em toda a sua vida. Aquilo a puxava com uma força poderosa, atraindo tudo o que estava por perto. Ela temia que, se a soltasse, seria puxada para dentro. Aquilo já havia roubado seu chale, fazendo-o desaparecer. Se aquele nada a puxasse, sua vida acabaria. Talvez sua alma também. Randy, pensou Ninaeve. Será que ela poderia fazer algo para ajudá-lo? Ele estava diante de Moridin, os dois presos um ao outro, espada contra espada. Congelado como se estivesse em um instante. O suor escorria pelo rosto de Randy. Ele não falou, nem piscou. Seu pé tocou a escuridão. Naquele momento, ele congelou, e Moridin também. Eles pareciam estátuas. O ar uivava ao redor deles, mas não parecia afetá-los como a Ninaeve. Estavam parados assim, congelados, havia uns bons 15 minutos. No total, havia-se passado menos de uma hora desde que o grupo deles havia entrado no poço para enfrentar o escuro. Ninaeve observou pedras deslizarem pelo chão e serem sugadas para a escuridão. Suas roupas ondulavam e batiam como se estivessem sob um vento forte, assim como as de Moiraine, que se aconchegava ali perto, segurando seu próprio dente de pedra. Felizmente, o fedor de enxofre que havia tomado conta da caverna foi atraído para a escuridão. Ela não conseguia usar o poder único. Randy puxou cada pedaço que conseguia segurar, embora não parecesse estar fazendo nada com ele. Será que ela conseguiria alcançar Moridin? Ele parecia incapaz de se mover. E se ela acertasse uma pedra na cabeça dele? Seria melhor do que esperar. Ninaeve testou seu peso contra a força do nada à sua frente, afrouxando o aperto na estalagmite. Ela imediatamente começou a escorregar e se puxou para trás. Não vou passar a última batalha batendo em uma pedra, pensou ela. Pelo menos não na mesma o tempo todo. Ela precisava se arriscar. Ir direto para frente parecia muito perigoso, mas se ela se movesse para o lado... Sim, havia outra estalagmite próxima à sua direita. Ela conseguiu se soltar e meio que escorregar, meio que correr para a próxima estalagmite. De lá, escolheu outra, cuidadosamente se soltou e a agarrou. O processo foi muito lento. Randy, seu idiota teimoso, pensou ela. Se ele tivesse deixado ela ou Moiraine liderarem o círculo, talvez pudessem ter feito alguma coisa enquanto ele lutava. Ela chegou a outra estalagmite e parou ao ver algo à sua direita. Quase gritou. Uma mulher estava encolhida ali, escondida contra a parede, protegida do vento pelas pedras. Parecia estar chorando. Ninaeve olhou para Randy, que ainda estava em êxtase com Moridin, e então se aproximou da mulher. O maior número de estalagmites ali significava que Ninaeve podia rastejar com mais segurança, com as pedras bloqueando a atração do nada. Ninaeve alcançou a mulher. Ela estava acorrentada à parede. Alana! Gritou Ninaeve por cima do vento. Luz, o que você está fazendo aqui? A Aes Sedai piscou os olhos avermelhados para Ninaeve. Seus olhos estavam fixos, opacos, como se ela não tivesse razão. Enquanto Ninaeve examinava a mulher, notou que todo o lado esquerdo do corpo de Alana estava ensanguentado por causa de um ferimento de faca na barriga. Leve! Ninaeve deveria ter percebido isso pela palidez do rosto da mulher. Por que esfaqueá-la e deixá-la ali? Ela se uniu a Randy. Ninaeve percebeu. Oh, luz! Era uma armadilha. Moridin deixará Alana sangrando e então confrontar a Randy. Quando Alana morresse, Randy, como seu guardião, enlouqueceria de raiva, tornando fácil para Moridin destruí-lo. Por que ele não percebeu? Ninaeve procurou ervas em suas bolsas, mas parou de repente. Ervas poderiam fazer alguma coisa naquele momento? Ela precisava usar o poder único para curar tal ferida. Ninaeve rasgou as roupas da mulher, fazendo uma bandagem, e então tentou sacar Saidar para a cura. Randy a tinha, e ele não a soltava. Frenética, ela tentou afastá-lo,
mas Rand a segurou firme. Com mais força, enquanto ela tentava se empurrar contra ele. Ele parecia estar canalizando a energia, de alguma forma, mas ela não conseguia ver as tramas. Ela conseguia sentir algo, mas com o vento uivante e a natureza estranha do poço, era como uma tempestade girando ao seu redor. O poder estava de alguma forma envolvido nisso. Droga! Ela precisava de saidar. Não era culpa do Rand. Ele não podia lhe dar nenhum poder enquanto liderava o círculo. Nynaeve pressionou a mão contra o ferimento de Alanna, sentindo-se impotente. Ousaria ela pedir a Rand que a libertasse do círculo? Se o fizesse, Moridin sem dúvida se voltaria contra ela e atacaria Alanna. O que fazer? Se essa mulher morresse, Rand perderia o controle. Isso, provavelmente, seria o fim dele e da última batalha. Mate cortou a madeira com o machado para afiá-la. Viu, disse ele, não precisa ser nada sofisticado. Guarde sua bela carpintaria para impressionar a filha do prefeito. Os homens e mulheres que assistiam assentiram com uma determinação implacável. Eram agricultores, aldeões e artesãos, como pessoas que ele conhecera nos dois rios. Mate tinha milhares deles sob seu comando. Ele jamais imaginaria que seriam tantos. O bom povo da terra tinha vindo para lutar. Mate imaginou que eles eram completamente loucos. Se ele tivesse conseguido escapar, estaria escondido em algum porão. Queime-o, mas ele teria tentado. Aqueles dados chacoalhavam em sua cabeça, exatamente como vinham fazendo desde que Egwene lhe dera o controle de todos os exércitos da luz. Ser um maldito taverno não valia 2 feijões. Ele continuou, moldando sua estaca para a paliçada. Um sujeito observava com especial atenção, um velho fazendeiro com a pele tão curtida que as espadas dos Trollocs provavelmente ricocheteavam. Por algum motivo, ele parecia familiar a Mate. Queime essas memórias, pensou Mate. Sem dúvida, esse sujeito se parecia com alguém de uma daquelas memórias antigas que Mate receberá. Sim, parecia certo. Ele não conseguia se lembrar direito. Carrinho. Desvanecer. Vamos, Renaud, disse o sujeito a um dos companheiros, outro fazendeiro, com traços de borderlander, a julgar pela aparência. Vamos descer a linha e ver se conseguimos apressar os outros rapazes. Os dois partiram enquanto Mate terminava sua estaca e enxugava a testa. Ele estendeu a mão para pegar outro pedaço de madeira. Era melhor dar outra demonstração àqueles pastores, quando uma figura vestida com um cadinsor correu ao longo da parede da paliçada quase pronta. Urien tinha cabelos ruivos brilhantes, curtos, exceto pelo rabo atrás. Ele ergueu a mão para Mate ao passar. Eles estão agitados, Matrin Calton, disse Urien, sem parar. Acredito que estejam vindo nesta direção. Obrigado, disse Mate. Te devo uma. O Aiel se virou enquanto corria, recuando por um segundo e encarando Mate. Só vença esta batalha. Apostei uma pele de Osquai no nosso sucesso. Mate bufou. A única coisa mais desconfortável do que um Aiel estoico era um Aiel sorridente. Aposta. No resultado desta batalha. Que tipo de aposta era essa? Se perdessem, ninguém viveria o suficiente para receber. Mate franziu a testa. Na verdade, era uma aposta bem boa. Quem você achou para apostar? Perguntou Mate. Urien. Mas o homem já estava longe demais para ouvir. Mate resmungou, mas entregou o machado a uma das pessoas próximas, uma mulher Tairen esguia. Mantenha-os na linha, CYND. Sim, Lord Calton. Eu não sou nenhum maldito Lorde, disse Mate por hábito enquanto pegava sua Shandarei. Ele se afastou, virou-se para olhar a paliçada sendo erguida e avistou um punhado de guardas da Vigília da Morte caminhando entre as fileiras de trabalhadores. Como lobos entre ovelhas. Mate seguiu em frente. Seus exércitos não tinham muito tempo para se preparar. Usar portais os colocará à frente dos Trollocs, mas eles não escaparam. Luz, não havia escapatória. Mate, porém, pudera escolher o campo de batalha, e este lugar em Merrilor seria o mais adequado. Como escolher o terreno para o próprio túmulo? Pensou Mate. Claro, eu preferiria não ter que escolher, para começo de conversa. A paliçada se erguia em frente à floresta a leste do campo. Ele não tinha tempo para isolar ou cercar toda a área com uma paliçada, e fazer isso não faria muito sentido de qualquer maneira. Com aqueles canalizadores de Shara, a sombra poderia rasgar paredes como uma espada corta-seda. Mas algumas paliçadas, com passarelas no topo, dariam aos seus arqueiros altura para mirar nos Trollocs. Mate tinha 2 rios para trabalhar aqui.
O rio Mora corria na direção sudoeste, entre as colinas e da Shark Nob. Sua margem sul ficava em Shenar, a margem norte em Arafel. Ele se juntava ao rio Erinim, que corria diretamente para oeste na borda sul do campo. Aqueles rios serviriam melhor do que quaisquer muralhas, principalmente agora que ele tinha os recursos para defendê-los corretamente. Bem, se é que se pode chamá-los de recursos. Metade de seus soldados era tão nova quanto a grama da primavera e a outra metade lutara quase até a morte na semana anterior. Os fronteiriços haviam perdido 2 homens em 3, Luz, 2 em 3. Um exército menor teria se dispersado. Considerando todos os que tinha, Mate estaria em desvantagem numérica de 4-1 quando os Trollocs chegassem, pelo menos de acordo com os relatos dos Punhos do Céu. Seria uma bagunça. Mate puxou o chapéu ainda mais para baixo e coçou a lateral do novo tapa-olho que Tuon lhe dera. Couro vermelho. Ele gostou. Aqui, disse ele, passando por alguns dos novos recrutas da guarda da torre. Eles estavam treinando com bastões, pontas de lança ainda estavam sendo forjadas para serem colocadas nas pontas. Os homens pareciam mais propensos a se machucar do que ao inimigo. Mate entregou seu achandarei a um homem e, em seguida, pegou um cajado de outro enquanto o primeiro saudava apressadamente. A maioria desses homens não tinha idade suficiente para precisar se barbear mais de uma vez por mês. Se o garoto cujo cajado ele havia pegado tivesse um dia há mais de 15 anos, Mate comeria suas botas. Ele nem as cozinharia antes. Vocês não podem se encolher toda vez que o cajado acerta alguma coisa, disse Mate. Fechem os olhos no campo de batalha e vocês estão mortos. Vocês não prestaram atenção da última vez. Mate ergueu o cajado, mostrando-lhes onde segurá-lo, então o submeteu à prática de bloqueio que seu pai lhe ensinara quando ele era jovem o suficiente para achar que lutar poderia ser divertido. Ele começou a suar, batendo em cada um dos novos recrutas, forçando-os a bloquear. Queimem-me, mas vocês vão dar um jeito nisso, disse Mate em voz alta para todos. Eu não me importaria tanto, já que vocês parecem ter a inteligência de um toco, mas se vocês se matarem, suas mães vão ficar esperando que eu mande um recado. Eu não vou fazer isso, vejam bem. Mas posso me sentir um pouco culpado entre os jogos de dados, e eu odeio me sentir culpado, então prestem atenção. Lord Calton, disse o rapaz que lhe entregará o cajado. Eu não. Ele parou. Bem, sim, o que é? Não podemos aprender a usar a espada. Luz, disse Mate. Qual é o seu nome? Sigmon, senhor. Bem, Sigmon, quanto tempo você acha que temos? Talvez você pudesse dar uma volta, conversar com os senhores do medo e os proles das sombras e pedir que me deem mais alguns meses para que eu possa treinar todos vocês direito. Sigmon corou, e Mate devolveu seu cajado. Garotos da cidade. Ele suspirou. Olha só, tudo que eu quero é que vocês consigam se defender. Não tenho tempo para fazer de vocês grandes guerreiros, mas posso ensiná-los a trabalhar juntos, manter uma formação e não se intimidar quando os Trollocs chegarem. Isso os levará mais longe do que qualquer tipo de esgrima sofisticada, acreditem. Os jovens concordaram relutantemente. Voltem aos treinos, disse Mate, enxugando a testa e olhando por cima do ombro. Malditas cinzas! Os guardas da Vigília da Morte estavam vindo em sua direção. Ele pegou sua chandarei e saiu correndo, então se abaixou e contornou uma barraca, apenas para tropeçar em um grupo de Aes Sedai que se aproximavam pelo caminho. Mate, perguntou Egwene do meio do grupo de mulheres. Você está bem? Eles estão me perseguindo, caramba, disse ele, olhando ao redor da lateral da tenda. Quem está perseguindo você? Perguntou Egwene. Guardas da Vigília da Morte, disse Mate. Eu deveria estar de volta à tenda de Tuon. Egwene acenou com os dedos, mandando as outras mulheres embora, exceto suas 2 sombras, Gavin e aquela mulher Seansha, que permaneceram com ela. Mate, disse Egwene em tom de sofrimento, fico feliz que você finalmente tenha decidido ver a razão e deixar o acampamento Seansha, mas não podia ter esperado até o fim da batalha para desertar. Desculpe, disse ele, ouvindo apenas pela metade. Mas podemos continuar caminhando em direção ao quarteirão das Aes Sedai do acampamento? Elas não vão me seguir até lá. Talvez não. Se todos os guardas da Vigília da Morte fossem como Cared, talvez o fizessem. Cared se jogaria atrás de um homem que caísse de um penhasco para pegá-lo. Egwene recuou, parecendo descontente com Mate. Como era possível que uma Aes Sedai pudesse ser tão perfeitamente insensível e ainda assim deixar um homem saber que a desaprovava? Pensando bem, uma Aes Sedai provavelmente seguiria um homem até um penhasco também, nem que fosse para lhe explicar, em detalhes,
todas as coisas que ele estava fazendo de errado na forma como se matou. Matt desejou que muitos dos seus pensamentos ultimamente não envolvessem a sensação de que ele era quem estava pulando do penhasco. Teremos que encontrar um jeito de explicar a Fortuona por que você fugiu, disse Egwene enquanto se aproximavam do quartel das Aes Sedai. Matt o havia colocado o mais longe possível do Seanchan. O casamento vai ser um problema. Sugiro que você... Espere, Egwene, disse Matt. Do que você está falando? Você está fugindo dos guardas Seanchan, disse Egwene. Você não estava ouvindo. Claro que não. É bom saber que, enquanto o mundo desmorona, algumas coisas permanecem completamente imutáveis. Quendilar e Matt Calton. Estou fugindo deles, disse Matt, olhando por cima do ombro, porque Tuon quer que eu julgue. Sempre que um soldado busca a misericórdia da Imperatriz por um crime, sou eu quem deveria ouvir o caso dele. Você, disse Egwene, está julgando. Eu sei, disse Matt. Trabalho demais, se quer saber. Passei o dia todo desviando dos guardas, tentando ganhar um tempinho para mim. Um pouco de trabalho honesto não te mataria, Matt. Agora, você sabe que isso não é verdade. Ser soldado é um trabalho honesto, e isso mata homens o tempo todo. Gavin Trakan aparentemente estava praticando para ser uma Aes Sedai em algum momento, porque não parava de lançar olhares furiosos para Matt que deixariam Moiraine orgulhosa. Bem, que o deixasse. Gavin era um príncipe. Fora criado para fazer coisas como julgar. Provavelmente mandava alguns homens para a forca todos os dias na hora do almoço, só para manter a prática. Mas Matt não ia ordenar a execução de homens, e ponto final. Passaram por um grupo de Aiel lutando juntos. Seria esse grupo o que Urien estava tentando alcançar? Assim que passaram, Matt tentando fazer os outros andarem mais rápido para que os Seanchan não os alcançassem, ele se aproximou de Egwene. Você já encontrou? Perguntou ele suavemente. Não, respondeu Egwene, olhando para frente. Não preciso nem mencionar o que era. Como você pôde perder essa coisa? Depois de todo o trabalho que a gente teve para encontrá-la. Nós? Pelo que ouvi, Rand, Loial e os Borderlanders tiveram muito mais a ver com a descoberta do que você. Eu estava lá, disse Matt. Atravessei o continente inteiro, não foi? Que me queime, primeiro Rand, depois você. Todo mundo vai ficar me criticando por causa daqueles dias. Gavin, você quer uma chance? Sim, por favor. Ele parecia ansioso. Calha a boca, disse Matt. Parece que ninguém consegue se lembrar direito, além de mim. Eu cacei aquele maldito chifre como um louco. E, devo mencionar, fui eu quem explodiu a coisa que permitiu que todos vocês escapassem, Falme. É assim que você se lembra? Perguntou Egwene. Claro, disse Matt. Quer dizer, tenho algumas falhas aí, mas já juntei quase tudo. E a adaga? Essa bugiganga? Não vale o tempo de ninguém. Ele se pegou estendendo a mão para o lado, para onde a carregara. Egwene ergueu uma sobrancelha. De qualquer forma, não é esse o ponto. Vamos precisar desse maldito instrumento, Egwene. Vamos precisar dele. Temos pessoas procurando, disse ela. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Havia um resíduo de viajante, mas já faz um tempo e... Luz, Matt. Estamos tentando. Eu prometo. Não é a única coisa que a sombra roubou de nós recentemente. Ele olhou para ela, mas ela não lhe disse mais nada. Uma Aes Sedai flamejante. Alguém já viu o Perrin? Perguntou. Não quero ser eu quem vai contar a ele que a esposa dele desapareceu. Ninguém o viu, disse Egwene. Presumo que ele esteja trabalhando para ajudar Rand. Bah, disse Matt. Você pode me fazer um portal até o topo do Knob? Achei que você queria ir ao meu acampamento. Está a caminho, disse Matt. Bem, mais ou menos, estava. E aqueles guardas da Vigilância da Morte não vão esperar por isso. Que me queime, Egwene, mas acho que eles adivinharam para onde estávamos indo. Egwene, após uma breve pausa, abriu-lhes um portal para o campo de viagem no topo da colina. Eles entraram por ele. Mais que uma colina, menos que uma montanha, da Sharknob erguia-se a uns bons 30 metros de altura, perto do centro do campo de batalha. A formação rochosa era inescalável, e os portões eram a única maneira de chegar ao topo. Dali, Matt e seus comandantes poderiam assistir a toda a batalha. Eu nunca conheci ninguém mais, disse Egwene a ele, que se esforçasse tanto para evitar o trabalho duro, Matrin Calton.
Você não passou tempo suficiente perto de soldados. Mate acenou para os homens que o saudaram enquanto ele saía do campo de viagem. Ele olhou para o norte, em direção ao rio Mora e, através dele, para Arafel. Depois, para nordeste, em direção às ruínas do que outrora fora uma espécie de forte ou torre de vigia. Para o leste, em direção à paliçada crescente e à floresta. Continuou a se virar, para o sul, para contemplar o rio Erini ao longe e o estranho e pequeno bosque de árvores altas que Loial tanto admirava. Disseram que Rand as havia cultivado durante a reunião em que o tratado fora assinado. Mate olhou para sudoeste, em direção ao único val bom no Mora próximo, chamado de Val a Val pelos moradores locais que cultivavam a área. Além do val, no lado de Arafel, havia uma grande extensão de pântanos. A oeste, atravessando Mora, ficava Polov Heights, um planalto de 12 metros de altura com uma encosta íngreme a leste e encostas mais graduais nos outros lados. Entre a base da encosta sudoeste e os pântanos, havia um corredor com cerca de 200 passos de largura, bastante usado por viajantes que usavam o val para cruzar entre Arafel e Shenar. Mate poderia usar essas características a seu favor. Poderia usar todas elas. Seria o suficiente. Ele sentia algo puxando-o para o norte. Rand precisaria dele em breve. Ele se virou, pronto para disparar, quando alguém se aproximou do topo da colina, mas não eram os guardas da Vigília da Morte. Era apenas Jur Grade, com o rosto enrugado. Eu trouxe aqueles soldados para você, disse Grade, apontando. Mate podia ver uma pequena tropa vindo por um portão para o campo de viagem perto da paliçada. 100 homens da banda, liderados por Delar, hasteavam uma bandeira vermelha ensanguentada. Os Redarms estavam acompanhados por cerca de 500 pessoas em roupas desgastadas. Qual era o objetivo disso? Perguntou Grade. Você enviou aqueles 100 para uma vila no sul para recrutar, presumo? Isso e muito mais. Eu salvei sua vida, cara, pensou Mate, tentando identificar Delar no meio do grupo. E aí você se oferece para isso. Idiota! Delar agiu como se fosse o seu destino. Leve-os rio acima, disse Mate. Os mapas mostram que só há um bom lugar para bloquear o Mora, um cânion estreito a algumas léguas a nordeste daqui. Tudo bem, disse Grade. Haverá canalizadores envolvidos. Você terá que lidar com eles, disse Mate. Mas, principalmente, quero que você deixe aqueles 600 homens e mulheres defenderem o rio. Não se arrisque muito. Deixe Delar e seu povo fazerem o trabalho. Desculpe, disse Grade. Mas não parece uma força muito grande. A maioria deles não são soldados treinados. Eu sei o que estou fazendo, disse Mate. Espero. Grade assentiu relutantemente e se afastou. Egvene observava Mate com olhos curiosos. Não podemos recuar desta luta, disse Mate suavemente. Não recuamos. Não há para onde ir, ficamos aqui, ou perdemos tudo. Sempre há um recuo, disse Egvene. Não, disse Mate. Não mais. Ele apoiou a Xandarei no ombro, a outra mão estendida, com a palma para frente. Ele examinou a paisagem, memórias surgindo como se vindas da luz e da poeira à sua frente. Rion na colina Uni. Naat e o San de Machadar. A queda de Pipkin. Centenas e centenas de campos de batalha, centenas de vitórias. Milhares de mortes. Mate observou fragmentos de memórias cruzarem o campo. Você falou com os mestres de suprimentos. Estamos sem comida, Egvene. Não podemos vencer uma guerra prolongada, lutando e recuando. O inimigo nos esmagará se fizermos isso. Assim como Eyal nas marcas de Maigande. Estamos no auge da nossa força agora, por mais quebrados que estejamos. Recuemos e nos resignaremos à fome enquanto os Trollocs nos destroem. Rand, disse Egvene. Só precisamos resistir até que ele saia vitorioso. De certa forma, é verdade, disse Mate, virando-se para as colinas. Em sua mente, ele via o que poderia acontecer, as possibilidades. Imaginou cavaleiros nas colinas, como sombras. Perderia se tentasse defender aquelas colinas, mas talvez. Se Rand perder, não importa. A roda está quebrada, e todos nós nos tornaremos nada, se tivermos sorte. Bem, não podemos fazer mais nada a respeito. Mas aqui está a questão. Se ele fizer o que deve fazer, ainda podemos perder. Perderemos, se não determos os exércitos da sombra. Ele piscou, vendo o campo de batalha inteiro se estendendo à sua frente. Lutando no val. Flechas da paliçada. Não podemos simplesmente vencê-los, Egvene, disse Mate.
Não podemos simplesmente ficar parados e resistindo. Temos que destruí-los, expulsá-los e caçá-los até o último Trolloc. Não podemos simplesmente sobreviver. Temos que vencer. Como vamos fazer isso? Perguntou Egwene. Mate, você não está falando a verdade. Você não disse ontem que seríamos superados em número? Ele olhou para o pântano, imaginando sombras tentando se arrastar por ele. Sombras de poeira e memória. Preciso mudar tudo, disse ele. Não podia fazer o que eles esperavam. Não podia fazer o que espiões poderiam ter relatado que ele estava planejando. Sangue e cinzas sangrentas, um último lance de dados. Tudo o que temos, empilhado em um monte. Um grupo de homens em armaduras escuras atravessou um portal até o topo do morro, ofegando profundamente, como se tivessem precisado perseguir uma damane para chegarem até ali. Suas couraças eram laqueadas de um vermelho intenso, mas aquele grupo não precisava de uma exibição assustadora para ser assustador. Pareciam furiosos o suficiente para fazer ovos mexidos com o olhar. Você, disse o líder da guarda da vigilância da morte, um homem chamado Gelen, apontando para Mate, é necessário nu. Mate levantou a mão para interrompê-lo. Não serei negado novamente, disse Gelen. Tenho ordens de... Mate lançou um olhar furioso para o homem, que parou de repente. Mate virou-se para o norte novamente. Um vento frio, de certa forma familiar, soprou sobre ele, ondulando seu longo casaco e roçando seu chapéu. Ele estreitou os olhos. Randy o puxava. Os dados ainda giravam em sua cabeça. Eles chegaram, disse Mate. O que você disse? Perguntou Egwene. Eles estão aqui. Os batedores. Os batedores estão errados, disse Mate. Ele olhou para cima e notou um par de levados correndo de volta para o acampamento. Eles tinham visto. Os Trollocs deviam ter marchado pela noite. Os Charans chegarão primeiro, pensou Mate, para dar um respiro aos Trollocs. Eles terão chegado através de portais. Mandem mensageiros, disse Mate, apontando para os guardas da Vigília da Morte, leve os homens e mulheres para seus postos. E avisem Elaine que vou mudar o plano de batalha. O quê? Perguntou Egwene. Eles chegaram, disse Mate, virando-se para os guardas. Por que vocês não estão correndo, droga? Vão. Acima, o libertino guinchou. Gelen, para seu crédito, fez a saudação e correu, batendo naquela armadura enorme, com seus companheiros. Chega, Egwene, disse Mate. Respire fundo, tome um último gole de conhaque ou queime sua última pitada de tabaco. Dê uma boa olhada no chão à sua frente, pois logo estará coberto de sangue. Em 1 hora, estaremos no meio disso. A luz cuide de todos nós. Perrin vagava na escuridão. Sentia-se muito cansado. O matador ainda vive, pensou um pedaço de si mesmo. Graendal está corrompendo os grandes capitães. O fim está próximo. Você não pode escapar agora. Aguente firme. Segurar o quê? Ele tentou abrir os olhos, mas estava exausto. Deveria ter saído do sonho do lobo antes. Seu corpo inteiro estava dormente, exceto pelo lado do corpo. Movendo dedos que pareciam tijolos, ele tocou o calor. Seu martelo estava escaldante. Aquele calor pareceu subir pelos seus dedos, e Perrin respirou fundo. Ele precisava acordar. Pairava nos limites da consciência, como quando estava prestes a dormir, mas ainda parcialmente consciente. Nesse estado, sentia-se como se estivesse diante de um caminho bifurcado. Um caminho levava a uma escuridão cada vez mais profunda. E o outro levava. Ele não conseguia enxergar, mas sabia que isso significava. Significava acordar. O calor do martelo irradiou por seu braço. Sua mente se aguçou. Despertar. Foi isso que o matador fez. Ele tinha acordado, de alguma forma. A vida de Perrin estava se esvaindo. Não restava muito tempo. Meio aprisionado pela morte, ele cerrou os dentes, respirou fundo e se forçou a acordar. O silêncio do sonho do lobo foi quebrado. Perrin atingiu a terra macia e entrou num lugar de gritos. Algo sobre uma frente de batalha, sobre preparar as linhas. Perto dali, alguém gritou. E depois outra pessoa. E outras. Perrin. Ele conhecia aquela voz. Perrin, rapaz. Mestre Luhran. As pálpebras de Perrin estavam tão pesadas. Ele não conseguia abri-las. Braços o agarraram. Espera aí. Eu te peguei, rapaz.
Eu te peguei. Espera aí.